para tratar desse tema que tem tantos desdobramentos na nossa vida, na vida da sociedade como um todo e na vida da igreja. Então, como orar nunca é demais, vamos orar mais uma vez e nós pediremos o auxílio do Senhor Deus para que Ele dirija o nosso pensamento para que, ao término dessa palestra, desse momento, nós venhamos ter um pensamento bíblico sobre o assunto, um pensamento pautado nas Escrituras e que possa nortear a nossa vida e as nossas ações. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus bendito, Pai de amor, nós queremos bendizer o Teu nome nessa noite, porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia se renova e dura para sempre, e queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha nos instruir em relação a esse tema e que essa instrução venha nortear o nosso jeito de pensar e o nosso jeito de viver. Nos ajude a ter um pensamento bíblico, alicerçado nas Escrituras, pautado na verdade evangélica, e que esse pensamento bíblico preencha a nossa vida e dirija os nossos passos, pois assim poderemos imitar ao Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e demonstrar, por meio das nossas obras, que o Senhor Deus existe e é verdadeiro, salva todo tipo de gente e faz de pessoas separadas, unidas em Cristo Jesus, formando um só corpo, uma só fé, um só Espírito e um só coração. Faça isso, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar essa fala desta noite com um trecho de um escrito de um filósofo norte-americano, um filósofo cristão reformado, chamado Francis Schaeffer. E Schaeffer diz o seguinte: este é o espírito da nossa era. O homem autônomo se coloca no lugar de Deus e se rebela contra o conhecimento, a moral e a verdade espiritual estabelecidos por Deus. Eis o motivo pelo qual temos a desintegração moral em todas as áreas da vida. A liberdade extraordinária de outrora se desligou dos seus limites cristãos e se tornou uma força destrutiva e caótica. Quando isso acontece, não restam muitas opções. A moralidade torna-se relativa, a lei passa a ser arbitrária e a sociedade caminha para a desintegração. Francis Schaeffer, e o texto chama o grande desastre evangélico. O que Schaeffer nos diz aqui nesse texto são três verdades. Primeira, o homem autônomo se coloca no lugar de Deus. Essa é a primeira verdade. O homem, desde o jardim, quer se colocar no lugar de Deus. Ele tende a retirar Deus do seu trono e o homem ocupar o lugar de Deus. Segunda verdade, este homem que se coloca no lugar de Deus tem todas as áreas da sua vida desintegradas. Isto é, sem nenhuma integração. Esse homem se esfacela. Esse homem que quer o lugar de Deus, esse homem esfarela. Moralmente, ele é completamente desintegrado em todas as áreas. Finanças, política, educação, vida emocional, vida conjugal, vida religiosa. Nós poderíamos ampliar isso em todas as áreas. Terceiro lugar, este homem desintegrado desintegra a sociedade. Então, a primeira verdade,
O homem quer o lugar de Deus, esse homem que quer o lugar de Deus tem a sua vida completamente esfarelada, e por ter a sua vida desintegrada, a sociedade que esse homem constrói, que esse homem vive, é uma sociedade desintegrada. Partindo dessas três verdades, nós temos que pensar que racismo, a questão de raça, ela é recheada de inverdades. Primeira inverdade desta história: escravidão não tem nada a ver com raça. Ok? Nós achamos, por algum motivo, que escravidão é uma relação de raça sobre raça. E não é. Escravidão tem a ver com a degradação humana. Nesses quase 10 mil anos de história da humanidade, nós podemos enxergar escravidão em todas as sociedades, em todos os momentos, e essa luta para oprimir o seu próximo e fazer dele um escravo não tem relação direta com raça, nem com etnia, nem com povo. E a segunda verdade, ou segunda inverdade que nós acreditamos, é que escravidão acabou. Não acabou. Nós temos vários tipos de escravidão. Hoje em dia, homens brancos e homens negros ainda são vendidos como escravos em diversas áreas do mundo. Mulheres brancas e mulheres negras ainda são levadas à escravidão. O que nós temos que entender é que há um lado sombrio na humanidade. E esse lado sombrio, ele não se limita a submeter o povo negro, mas ele submete todos os povos, todas as etnias, todo tipo de gente ao redor do globo à escravidão. Escravidão fez e ainda faz parte do mundo em que vivemos, e não está restrita à cor, a gênero ou a religião. Então, vamos partir desse ponto. A humanidade degradada, desintegrada, desde o seu início, escraviza pessoas, e essa escravidão não tem a ver com uma questão étnica. E como que eu provo isso? Eu provo isso com dois eventos históricos muito próximos da nossa realidade. As maiores atrocidades da humanidade nos últimos anos foi a perseguição de brancos contra brancos nos Balcãs. Eles se mataram, eles entre si se destruíram, e a questão dos negros em Ruanda. A guerra civil em Ruanda promoveu uma barbárie entre irmãos, negros matando negros, e nos Balcãs, brancos matando brancos. Então partimos do ponto que escravidão não está relacionado com raça e nem com racismo. Escravidão é algo que na humanidade caída e depravada nós podemos enxergar em todos os momentos. Negros escravizando brancos, brancos escravizando negros, negros escravizando negros, brancos escravizando brancos, brancos escravizando mulheres negras, negros escravizando mulheres brancas, e nós podemos enxergar isso em todos os momentos da humanidade. Desde a Idade Média, da Idade Contemporânea, dos tempos mais próximos, até a Antiguidade. Nós estamos falando de Egito, Babilônia, Assíria, Império Persa e etc. Vamos então começar a definir os termos. Nós precisamos dar uma definição aqui para a palavra raça e para a palavra racismo. O que o dicionário diz sobre a palavra raça? O dicionário diz que raça é a divisão tradicional e arbitrária
dos grupos humanos determinada por caracteres físicos. Raça é a divisão determinada pelas características físicas. Quais delas? Cor da pele, formato da cabeça, tipo do cabelo, formato dos olhos, nariz, orelha e boca. Essa é uma definição. Mas a definição mais, eu acredito que mais profunda, ela diz que a noção de raça é uma construção social e ela é assim pautada, pois culturalmente e geneticamente os seres humanos são muito próximos uns dos outros e por isso não é possível separá-los de raça. Então o dicionário está nos dizendo que, apesar de existir sim uma ideia de raça nessa separação de pessoas pela cor da pele, pelo tamanho da cabeça, pela textura do cabelo, pelo formato do rosto, o dicionário também diz que raça é uma construção social e ela não pode se ancorar na biologia, na genética, pela proximidade. Ela não pode se pautar nesses detalhes, pois geneticamente somos praticamente idênticos. Eu vou falar disso um pouquinho mais à frente, sobre essa relação genética que os seres humanos têm entre si. Há uma outra definição aqui, uma terceira definição, que diz que raça pode ser a coletividade de indivíduos que se diferencia por questões socioculturais, pela língua, pela religião, pelos costumes. E aí o dicionário diz que o nome para essa divisão é etnia. Então nós não vamos usar essa distinção cultural, linguística, nacional, religiosa por raça. Nós vamos usar isso como etnia. E é a linguagem dos missionários, por exemplo. Tem várias etnias ao redor do mundo não alcançadas. Eles não dizem tem várias raças. Eles dizem várias etnias, povos não alcançados. Então nós temos 3 definições. Um grupo de pessoas ou uma divisão pautada em aspectos físicos, uma construção social ou apenas a etnia de indivíduos. Essa é a definição do dicionário por raça. Mas qual é a definição do dicionário por racismo? O que o dicionário diz que é racismo? Racismo é a ideia ou a teoria de que uma raça é superior do que a outra. E aí não envolve a ideia de brancos e negros, negros e amarelos, amarelos ou qualquer outro tipo de nomenclatura. O racismo é quando um tipo de etnia se julga melhor do que a outra. Há uma distinção entre um tipo de gente e outro tipo de gente. É a doutrina ou o sistema político que considera um grupo superior ao outro. Onde nós vimos isso de forma muito clara? Nós vimos isso na ascensão do nazismo, onde os arianos se consideravam superiores aos judeus. 2 etnias diferentes, mas uma ideologia política, uma teoria em que um grupo se considerava superior ao outro. Primeira ideia, então, uma hierarquia, uma raça melhor do que a outra. A segunda ideia, um grupo que se acha superior ao outro. Isso é racismo. E em terceiro lugar, há um preconceito extremado contra indivíduos de etnias diferentes. Por exemplo, um sulista se considerar superior a um nordestino.
Essa ideia, esse preconceito é chamado de racismo pelo dicionário. Mas a convenção do uso da palavra chamou isso de discriminação social. Então, quando uma pessoa do sul discrimina alguém do norte, isso infelizmente não foi caracterizado como racismo, apesar de ser, pois há um preconceito de um grupo em relação ao outro. Então, o que eu preciso dizer é que essas coisas existem. Nós não podemos dizer que isso não exista no nosso país. Lógico que existe. Nós temos esse preconceito em que grupos se acham superiores ao outro, grupos se acham no direito de impor as suas ideias sobre outro e num preconceito exagerado. Mas no Brasil, a questão expande a etnia. No Brasil, esse preconceito é muito visível nas questões econômicas. No Brasil, mais do que uma diferença de cor de pele, talvez seja uma diferença do tamanho do bolso. Aquele que tem o bolso menor sofre preconceitos maiores. Então, o dicionário nos diz isso. Raça e racismo são essas coisas. E o que dizem os políticos brasileiros sobre essa questão de raça e racismo? O que dizem os pensadores brasileiros? Essa semana foi muito interessante, porque essa semana muita gente deu opiniões sobre esse assunto. Muita gente falou. E eu peguei uma fala do nosso ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E ele deu uma entrevista a uma rádio gaúcha e ele disse a seguinte frase: o Brasil é um país, pelo último censo, que ainda é o de 2010, onde pelo menos 50% da população é negra. E o que você vê é uma total ausência de pessoas negras, pretas ou pardas, como se tem utilizado, em cargos relevantes no país, seja na iniciativa privada ou seja na vida pública. Então ele faz uma constatação. Tudo bem que nós poderíamos questionar esses 50%, porque segundo os institutos que medem ou que avaliam a sociedade brasileira, estima-se que o grupo que se autodesigna negro é 9%. Os grupos que se colocam como negros, pretos, pardos ou mestiço somam 54% da população. Então talvez o Barroso aqui estivesse usando todo esse grupo maior. Está tudo bem em relação a isso. E o Barroso diz, isso tem que mudar. E eu concordo plenamente, até agora eu estou concordando com tudo que ele está dizendo. Ele diz, se 50% das pessoas são negras, e portanto, é preciso romper com esse cerco de discriminação e opressão, por que essas pessoas são discriminadas? E aqui eu começo a questionar o Barroso. Pois, ele não leva em conta que não há pessoas da grande maioria em locais de destaque, não apenas por uma questão de discriminação e de opressão. Envolve educação, envolve segurança, envolve saúde, é muito mais amplo do que dizer que a pessoa simplesmente porque possui a cor da pele A, a cor da pele B, essa pessoa não possui um cargo de destaque. No Brasil o problema é muito maior e todas as soluções simples são soluções burras. O Brasil é muito mais complexo. Alguém já disse em algum lugar que o Brasil não é para amadores. E eu concordo nesse sentido. O Brasil é muito complexo. Então o Barroso diz, nós precisamos mudar isso e ele dá o diagnóstico. O diagnóstico é discriminação e opressão. E por que ele diz que existe essa discriminação e opressão? Aí ele vai implementar a ideia dele. Ele diz, há uma herança da escravidão, há uma dívida histórica. Mas se nós pensarmos em dívida histórica, há uma dívida histórica geral na humanidade. Pois, irmãos, compreendam o seguinte, se há uma dívida histórica a ser paga,
Essa dívida começa em Adão. Essa dívida não é só uma questão dos nossos antepassados portugueses. Vamos cobrar essa dívida então na história da humanidade. Essa dívida tem 10 mil anos. Afirmar que o Brasil, as pessoas não possuem cargos relevantes por causa de uma dívida histórica é simplesmente uma análise simplista, uma análise parcial do problema. E ele diz, por que há essa dívida histórica? Porque pessoas foram trazidas à força e com a abolição eles não foram integrados à sociedade, e aqui ele dá um apontamento bastante interessante. Os políticos afirmam, ao mesmo tempo que existe o preconceito e que existe uma dificuldade social com os mais pobres. E essa é uma verdade. Você pensar em índices de educação de determinados bairros com determinados bairros, eles são abissais a diferença. Há bairros em que o índice educacional é elevado e há bairros que o índice educacional é baixíssimo. Há bairros em que você pode dormir com as suas janelas e portas abertas, mas há bairros que mesmo com a casa toda trancada, o índice de assalto é gigantesco. Então o Barroso acerta no início, mas erra nas suas conclusões. E você pode inverter, acerta no final e erra no início. Há uma dificuldade de integração social. Mas os nossos políticos então afirmam, há discriminação, há uma dívida histórica, há uma herança da escravidão, há um problema social e o país tem um racismo estrutural. Isso você vai ouvir de todos os políticos, principalmente aqueles de viés ou de matiz esquerdista. Há uma estrutura que promove o racismo. Essa é a ideia que vigora no nosso país. Estruturas são feitas para que a pessoa de cor escura, negra, preta, parda ou mulata não consiga subir na vida. Essa é a ideia política que vigora, e não só na política, mas nos formadores de opinião. E quais são as soluções apresentadas para o Brasil? Aí as soluções são interessantíssimas. A primeira solução é parar de usar algumas palavras. Então, a solução é nunca mais usar a palavra passar pano. Trabalhar nas coxas. Criado mudo. Lista negra ou denegrir. Essas palavras não podem ser mais utilizadas, porque essas palavras trazem uma conotação racista, uma conotação misógina, uma conotação xenofóbica, uma conotação que amplia o racismo estrutural no Brasil. É uma solução meio do pó de pirlim-pim-pim. É como se nós parássemos de falar uma palavra e a coisa desaparecesse. A grande verdade é que nós não podemos ser tão infantis assim. A palavra em si, ela tem uma raiz histórica. E eu concordo, trabalho nas coxas, por exemplo, era uma palavra, uma frase, uma expressão que surgiu no tempo da escravidão. Os escravos faziam as telhas moldadas nas suas coxas. O barro era posto na coxa e a coxa do escravo formava a telha. E quando você tinha um telhado que era disforme, dizia-se, esse telhado foi feito nas coxas. Era a ideia de que várias coxas foram utilizadas e por isso não ficou bom. A ideia do criado mudo era a ideia de um servo doméstico, um negro que servia a casa grande. A ideia da lista negra é aquela lista daqueles que são feitos persona não grata e que devem ser perseguidos ou mortos. Então nós temos uma herança histórica, mas a questão é que as palavras, elas mudam o sentido delas no decorrer das eras. Por exemplo, a palavra quinto dos infernos, nós dizemos isso, né? A expressão, a gente ouve essa expressão, o quinto dos infernos. Ela tinha um sentido de pagamento de impostos.
O quinto era pago para o rei de Portugal. E esse quinto está a nos levar para os infernos. Então a palavra era: esse quinto é dos infernos. E quando a gente pensa em quinto dos infernos, a gente pensa no lugar mais longe do inferno, né? O lugar mais distanciado. O quinto, lá no fim. As expressões mudam no decorrer dos anos. A língua é algo extremamente vivo. E as palavras vão mudando o sentido. Vou dar um exemplo. A palavra veneno, ela tinha relação com Vênus, a deusa do amor. E hoje, se você disser, não tome veneno, há alguma relação com Vênus, com a deusa do amor? Mudou o sentido completo da palavra. Ou a palavra trabalho, ela vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura. Eu sei que para alguns o trabalho ainda é uma tortura, tá tudo bem. Mas a ideia é que trabalho e tripalium mudaram. O trabalho não é um instrumento de tortura. A língua é dinâmica e nós não podemos apenas mudar uma palavra e esperar que a mudança da palavra ou o não uso da palavra vai acabar com qualquer tipo de racismo. Isso, na verdade, é mágica. E mágica não resolve os problemas de uma sociedade como um todo. O que dizer, então, das soluções promovidas pelo Magazine Luiza? A solução do Magazine Luiza foi simplesmente fazer um programa de trainees pautado na cor da pele. O que dizer, então, os candidatos devem ser exclusivamente negros. E eu tirei um trecho de uma parte da entrevista de Patrícia Pulgas, que é diretor executivo do Magazine Luiza, e ela diz o seguinte: nós queremos, ela falou a época, e ela falou a época dessa semana, queremos que essa repercussão se reverta em milhares de inscritos, porque, na última instância, o que nós queremos é ter gente talentosa dentro do nosso quadro. Espera um pouquinho. Que é diretora Qual é a intenção do Magazine Luiza? E ela diz o seguinte: ter empregados. Nós queremos, ela falou a época, que sejam e ela falou talentosos. A época dessa semana. Agora, imagina, queremos que essa repercussão, se eu de repente colocasse um anúncio no jornal e dizendo: eu gostaria muito de contratar pessoas para trabalharem comigo, mas todas elas devem ser negras. Isso seria encarado como racismo ou justiça social? Percebam que essas soluções não resolvem o problema. Abrir uma ação de separar um grupo do outro traz em si desejos escusos. E o desejo do Magazine Luiza é ganhar mais dinheiro com profissionais mais talentosos. O que dizer então do movimento Vidas Negras Importam? Então a solução para a gente acabar com o racismo é destruir as estátuas dos antigos abolicionistas. Ou retirar a estátua de Cristóvão Colombo, aquele que descobriu a América, mas não levou o nome. O continente americano recebe o nome de Américo Vespúcio, companheiro de Cristóvão Colombo, mas Colombo descobre a América em 1492. Destruir a estátua ou apagar o passado me parece também não ser uma solução adequada. Se nós saíssemos agora e fôssemos para Santos e destruíssemos algumas estátuas dos nossos pais fundadores, isso não acabaria com a questão do preconceito na nossa sociedade. Qual é a solução, então? Como que a gente lida com essa história? Ela é verdadeira, a gente sabe, existe racismo. Os políticos dizem que ele é estrutural, que ele é uma questão do preconceito, uma dívida histórica.
uma conta que precisa ser paga na nossa geração, uma conta adquirida pelos nossos antepassados e que ela ainda nos obriga a pagar. Eu volto mais uma vez a Francis Schaeffer. No mesmo texto que eu li inicialmente, O Grande Desastre Evangélico. O que Francis Schaeffer diz? Eis o grande desastre evangélico. O fracasso do mundo evangélico que não é capaz de sustentar a verdade como tal. E Schaeffer diz, só existe uma palavra porque a igreja não consegue sustentar a verdade. Schaeffer diz, a igreja está acomodada. Há uma acomodação da igreja. A igreja evangélica acomodou-se ao espírito do mundo presente. E percebam que é muito mais fácil nós usarmos a linguagem do mundo e acreditarmos em empoderamento feminino, e acreditarmos nesse racismo estrutural, nessa dívida histórica, e nós começarmos a utilizar a nomenclatura de fora para dentro. É muito mais fácil nós abraçarmos o espírito do mundo do que confrontarmos o espírito do mundo. É muito mais fácil, como nós estamos deitados em berço esplêndido a caminho do paraíso, é muito mais fácil a gente simplesmente abraçar as ideias do mundo do que lutar contra ela. Schaeffer diz que essa acomodação é em relação à palavra de Deus. Os evangélicos não mais afirmam a palavra de Deus como verdade. E a palavra de Deus, irmãos, ela é verdade em todas as áreas. Na ciência, na história, na política, na economia, na moralidade. Ela dá princípios para uma sociedade. Schaeffer diz que os evangélicos aceitaram o mundo. E esse mundo destruiu a autoridade da Bíblia. A autoridade das Escrituras foi destruída. Esse é o problema que Schaeffer diz. O problema é a acomodação da igreja e abraçar ou ao abraçar o espírito do mundo. Em segundo lugar, Schaeffer diz que nós estamos acomodados em relação ao problema. A gente prefere não ver. A gente prefere dizer assim: esse negócio de racismo não existe. Esse negócio de preconceito não existe. É como se a igreja estivesse no mundo sem ver os problemas do mundo. É como se a igreja tapasse os seus olhos e escondesse o seu próprio coração. Qual é a constatação que nós devemos fazer? A igreja evangélica acomodou-se. Nós estamos acomodados. Nós não afirmamos mais a Bíblia como verdade e não procuramos as questões na palavra para a solução na nossa sociedade. E em terceiro lugar, a gente prefere fingir que o problema não existe. E o que a Bíblia diz sobre raça e racismo? A Bíblia tem muito a falar sobre esses dois pontos. Só esses dois pontos, raça e racismo. A Bíblia nos diz que Deus criou cada pessoa à própria imagem e semelhança. Então a Bíblia está nos dizendo claramente que todos os seres humanos pertencem a uma só raça. Fomos feitos à imagem do Criador, à semelhança do Criador, e portamos essa imagem em nós. E por portar essa imagem, todo ser humano merece honra, respeito, proteção e cuidado. Todo ser humano. De forma indistinta. A Bíblia nos diz que os seres humanos, por terem sido feitos à imagem de Deus, são dignos de honra, respeito, proteção, cuidado, dignidade. E a Bíblia também nos ensina que, independente da condição socioeconômica, independente da etnia, independente da religião, independente do sexo,
independente da condição física ou da quantidade de propriedades, essa pessoa não aumenta nem diminui a imagem de Deus nela. Então, olhem o que a Bíblia nos ensina como verdade da fé cristã. Deus fez todo homem, toda mulher à sua imagem e semelhança. Etnia, religião, sexo, dinheiro, poder, fama não contribuem para aumentar a imagem de Deus e nem para diminuir. Nada. A Bíblia nos ensina que o pecado atingiu a Adão. E Adão foi atingido pessoalmente e como representante da raça. Ele é o representante federal. Ele representa todas as pessoas do mundo. Todos nós temos um ancestral comum, e esse ancestral comum é Adão e sua esposa Eva. E como o pecado atingiu o primeiro casal, ele passou a todos os seres humanos de forma integral. Então, não há diferença num pecador branco de um pecador negro. Não há diferença num pecador rico de um pecador pobre. Não há diferença de um pecador homem de um pecador mulher. Não há diferença de um pecador criança e de um pecador velho. Todos são depravados em suas faculdades e estão condenados diante de Deus. Toda a raça humana. E por isso, todos os relacionamentos humanos são afetados pelo pecado, até mesmo o amor de pai para um filho, de um filho para um pai. Todos os relacionamentos são afetados pelo pecado, até mesmo o relacionamento marido e mulher, que pela união física se tornam uma só carne. E mesmo se tornando uma só carne, tem um relacionamento caído e marcado pelo pecado. Se todos os relacionamentos são afetados pelo pecado, todos os sistemas são afetados pelo pecado. Todos os sistemas, políticos, pedagógicos, ideológicos, todos os sistemas humanos têm o pecado amarrado na sua própria estrutura. E por quê? Porque a estrutura é pecaminosa? Não, porque o ser humano que forma a estrutura é pecaminoso. É como se nós olhássemos para a bateria ou para a televisão e atribuíssemos pecado na coisa. A bateria por si só, ela não peca, mas ela pode ser usada para a glória de Deus ou pode ser usada para o pecado. As instituições, por serem feitas por seres humanos caídos e pecaminosos, elas estão completamente afetadas pelos seres humanos. E não só os sistemas humanos, todas as instituições, faculdade, departamento de polícia, a Câmara dos Vereadores, a sociedade amigos de bairro, eu poderia dizer até mesmo a PAI. Todas as instituições, o Hospital de Barretos, que faz um trabalho maravilhoso, essas instituições foram afetadas pelo homem caído e pela queda do homem. Agora, a Bíblia não nos ensina que o pecado ele deve ser pago pela próxima geração. Nós entendemos que famílias pecam, grupos pecam, nações pecam. Nós entendemos que culturas são culturas pecaminosas e há culturas mais pecaminosas que outras, isso a gente sabe. E elas podem agir em pecados terríveis, como foi o caso nos Balcãs, morte entre irmãos.
Mas as próximas gerações, elas não herdam o pecado das gerações anteriores, a não ser que elas continuem na prática do pecado. A Bíblia nos diz que a boca amarga ou ela amarra de quem come uva verde. Minha mãe comeu uva verde, a minha boca não amarra, a não ser que eu também cometa o mesmo pecado dela. Então nós afirmamos que o pecado depravou a humanidade, todas as esferas da humanidade, mas nós também afirmamos que cada geração é responsável pelos seus atos. Eu não posso pagar pelos meus antepassados esses que eu nem sequer conheci. A não ser que eu continue no pecado. Então a Bíblia nos diz que raça há uma só, em Adão, e que depravação há em todos os seres humanos por causa do pecado. E eu cito aqui a fala de um pastor batista, chamado Woody Balcom, e ele diz o seguinte: muitas das vezes falamos sobre diferenças, sobre sermos diferentes um do outro em termos de raça. Na verdade, raça é uma construção social. O conceito de raça não é um conceito bíblico, não é uma ideia bíblica. O conceito de raça é uma ideia construída socialmente. Você não vai encontrar na Bíblia a ideia de raças, exceto no contexto histórico apropriado. Isto é, todos nós somos da raça de Adão. Uma só raça. Uma só raça. Raça humana. Uma raça, um sangue. Nós somos todos da raça de Adão. E a respeito disso, diz o pastor Batista, há menos de 0,2% de diferença genética entre qualquer um de nós. E ele é um pastor negro, esse pastor Batista. E ele diz, na verdade, nós todos temos a mesma cor. Como assim? Ele diz, de um ponto de vista genético e bioquímico, somos todos da mesma cor, pois nossa cor vem da melanina. E todos nós temos melanina, mas uns em graus diferentes e outros em graus maiores. Então não é que temos várias cores, temos uma só cor, mas várias quantidades de melanina. E aí ele faz uma piada no final da fala dele. E ele fala, e não ouse achar que você é menos amado por Deus só porque eu tenho mais melanina que você. Entendam, irmãos, a Bíblia não faz essa distinção entre branco, preto, amarelo. A Bíblia coloca todos nós em Adão. A Bíblia coloca todos nós na mesma situação de pecado. Não há um de nós que seja melhor. Todos pecaram e destituídos foram da graça e da glória de Deus. Embora as pessoas, é o que a Bíblia nos ensina, possam pertencer a diferentes etnias, diferentes nacionalidades, e essa é a verdade. Um é brasileiro, o outro é espanhol, o outro é moçambicano, o outro é australiano, o outro é chinês, é russo, e nós podemos ainda dizer que dentre os brasileiros nós temos raças ou etnias, tupiniquins, tupinambás e etc. Apesar de sermos de etnias diferentes, diante de Deus somos todos iguais. Diante de Deus não há uma distinção entre povos melhores e povos piores. Há uma distinção entre raça eleita e raça não eleita. Aí é uma outra coisa.
Nós vamos chegar nisso no finalzinho. Eu já estou caminhando para o finalzinho aqui. A Bíblia não nos ensina que todos são da mesma etnia, mas a Bíblia nos ensina que todos viemos da mesma fonte. E por isso, cristãos não podem segregar-se em grupos raciais, econômicos ou sociais. Não pode haver no cristianismo nenhum tipo de divisão pautada em superioridade étnica, e muito menos num espírito de ressentimento. No passado, seus antepassados nos oprimiram. Hoje você tem que pagar essa dívida. Não pode existir nem a superioridade e nem o ressentimento, pois somos a comunidade dos remidos, povos de várias tribos, línguas e nações. Várias etnias reunidas na comunhão dos santos. A Bíblia não encoraja grupos sociais superiores, muito menos grupos sociais inferiores. Em outras palavras, a Bíblia não encoraja nem a opressão e muito menos o mimimi. Nenhum desses pontos são orientados pela Escritura. Na verdade, o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos chorar com quem chora e rir com quem ri. Não há diferença genética na carne que chora, mesmo que uma seja branca e a outra preta. A Bíblia nos ensina que racismo é pecado. É um pecado enraizado no orgulho, na maldade. Um pecado que assola a raça humana há mais de 10 mil anos. E transforma em imundo o conceito da imagem de Deus. Pois um homem se sentir superior a outro homem é imundiciar a imagem de Deus contida no outro homem. O racismo é pecado e ele existe em vanglória daqueles que são ou se acham diferentes, política, economicamente ou em termos físicos. O racismo é contrário à palavra de Deus. Ele viola a lei de ouro da palavra de Deus, que é: amem-se uns aos outros. Agora, a Bíblia não diz que todas as culturas são iguais. A Bíblia diz que culturas precisam ser conformadas ao Evangelho. Tá? Então, note bem. A Bíblia nos ensina que racismo é pecado, mas a Bíblia nos aponta que há culturas mais pecaminosas que outras. Há culturas até hoje que os inimigos são mortos em sacrifício aos deuses. A Bíblia nos ensina que os seres humanos pertencem a uma só raça, que toda a raça humana está caída pelo pecado, que essa queda ela abarca todas as esferas da humanidade e que o racismo deve ser combatido, pois ele viola a lei de Deus. Qual é a solução bíblica para isso? Como que a Bíblia diz que esse problema se soluciona? E aí eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 11 a 22. E eu não vou expor o texto, pois a ideia era uma palestra abrangente sobre o tema. Então eu disse
o que o dicionário diz sobre raça e racismo. Mostrei que o problema da raça humana é um problema anterior, é um problema de o ser humano querer o lugar de Deus. Esse problema afeta todo o entendimento. A nossa cultura afirma o problema sem, contudo, levar em conta todas as dimensões do problema. As soluções que aparecem é parar de usar uma palavra, ou fazer um processo seletivo, ou destruir uma estátua, e essas coisas não têm resolvido. A Bíblia nos diz que somos de uma só raça, a Bíblia nos diz que somos afetados pelo pecado, a Bíblia diz que o pecado em nós afetou todas as coisas, a Bíblia diz que é pecado o racismo, ele existe e precisa ser combatido. Mas qual é a solução que a Bíblia nos apresenta? Efésios capítulo 2, versículo 11 a 22 diz: Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É o diagnóstico de Paulo sobre a diferença existente no mundo. Pactuados com Deus e não pactuados. E perceba que Paulo não pauta os pactuados por Deus em nenhum aspecto genético. Não tem nada a ver com alguma coisa interior. Aqueles que são pactuados por Deus têm uma marca na carne externa. Não é uma mudança de cor, de cabelo, de traços. É simplesmente uma marca, um corte na pele. Tá? É externo, não é interno. Porque interno, todos são iguais. A Bíblia entende isso. A diferença, então, são aqueles que têm o pacto com Deus e aqueles que não têm. E aqueles que têm o pacto com Deus estão nas promessas de Deus, têm esperança no mundo, têm esperança em Deus. E aqueles que não têm o pacto com Deus, qual é a solução? Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Qual é a solução bíblica para acabar com as questões racistas e raciais? Cristo Jesus e o seu sangue. É o único que pode aproximar pactuados de não pactuados. E essa é a única diferença entre os filhos de Adão. Aqueles que têm a marca da aliança e aqueles que não têm. E por que Cristo, por meio do seu sangue, é o único que aproxima? Porque Ele é a nossa paz. Porque Ele fez de ambos um só. Porque Ele derrubou a parede de separação que estava no meio. Ele derrubou a inimizade. Ele aboliu na própria carne dele a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, em si mesmo, criasse um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos os dois em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. A solução bíblica para as questões de supremacia racial ou de inferioridade de sentimentos é a cruz de Cristo, é a morte de Cristo, é a união que Cristo faz entre opostos e adversários. Versículo 17. Ele, quando veio, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz aos que estáveis perto. Talvez Paulo tenha aqui a imagem do pai que tem dois filhos, um filho perdido dentro de casa e outro filho perdido fora de casa, e esse pai vai reconciliar os dois filhos nele. Esse pai vai falar para o filho perdido dentro de casa: alegre-se, pois aquele que estava perdido e voltou. Vamos festejar. É o que Cristo está fazendo. Ele trouxe paz àqueles que estavam longe e àqueles que estavam perto. E fez desses dois caminharem por um acesso, versículo 18, ao Pai no Espírito. E por isso, diz a Bíblia, já não sois estrangeiros,
já não tem etnia, já não é forasteiro, já não é branco, preto, pardo, mulato, já não tem mais essas coisas, porque em Cristo sois concidadãos dos santos e dos céus, sois família de Deus. Concluo dizendo que em Cristo não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto. Estou falando Gálatas 3, 28 e 29. Nem homem, nem mulher, nenhuma diferença, porque todos sois de Cristo. E se sois de Cristo, sois filho de Abraão. E se sois filho de Abraão, sois herdeiros da promessa. A Bíblia nos dá a solução para o fim de tudo isso. O racismo só pode ser destruído por meio da cruz de Cristo, que faz com que não haja mais homem, mulher, rico, pobre, branco, preto, mas que faz de todo ser humano em Cristo nova criatura, descendente de Abraão, filho de Deus e herdeiro da promessa. Qual é a nossa parte nisso? Proclamar que em Cristo o muro da separação, que nos causa diferença na sociedade, foi derrubado e nunca mais será erguido pelo poder do Evangelho. Se nós olharmos para o mundo, nós vamos mudar as palavras, não vamos mais usar criado mudo, feito nas coxas, denegrir, vamos tentar fazer processo seletivo só de branco, processo seletivo só de negro, ou vamos botar a culpa numa herança histórica que ninguém vai conseguir pagar, porque todos aqueles que têm a herança, todos aqueles que adquiriram a dívida morreram. As soluções do mundo não são as soluções do Evangelho, e por isso elas não são capazes de resolver. Mas as soluções do Evangelho, como elas resolvem. Elas não resolvem só o problema da nossa própria existência, mas ela resolve o problema das nossas relações no mundo e uns com os outros. Que Deus nos ajude a pregar o Evangelho e anunciar que o muro que existia foi derrubado em Cristo Jesus. Vamos orar e a gente termina esse tempo nosso. Eu não sei se tem perguntas, se tem alguma coisa, ok? Muito bom. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela maravilhosa palavra do Evangelho. Palavra do Evangelho que nos mostra que em Cristo Jesus não há grego nem judeu, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, não há rico nem pobre, não há branco nem negro. Em Cristo Jesus somos todos filhos do mesmo Pai, herdeiros da aliança, membros da mesma família, reconciliados uns com os outros, entendendo que somos de uma nova pátria, que somos de um novo lugar, nascidos do alto e caminhando de volta para o alto. Esta é a nossa etnia, eleitos de Deus. Nossa raça caída em Adão foi restaurada pelo segundo Adão, e unidos em Cristo Jesus, temos a solução para a nossa raça, a solução para o pecado, a solução para as diferenças, a solução para a nossa influência nas instituições desse mundo. Temos a solução para o racismo, temos a solução para o preconceito, temos a solução para a morte, temos a solução para a eternidade. Bendita a palavra do Evangelho. Nos faça, Senhor, termos uma mentalidade bíblica que não se acomoda diante dos problemas e que se levanta para responder para o mundo que a Bíblia tem a solução para o mundo caído. Nos ajude nisso. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, pastor, a gente tem algumas perguntas aqui. Que medo!
Não, tranquilo. A primeira pergunta que foi feita, né, pelo pessoal do Facebook, que está acompanhando o nosso trabalho, é qual o papel da igreja neste movimento? Se levantar do berço esplêndido a qual nós nos encontramos. A igreja é a única instituição nesse mundo que tem a resposta adequada para os problemas da humanidade. A resposta não vem do STF, a resposta não vem do Felipe Neto, a resposta não vem da Magalu, a resposta não vem desses lugares. A resposta vem da igreja. Mas a igreja se acomodou com os problemas desse mundo. Nós olhamos para esse mundo como se esse mundo não fosse nosso, como se nós não vivêssemos aqui. A gente vive numa bolha existencial em que os problemas reais parecem nunca adentrar nos portões. E nós nos acomodamos, estamos deitados. Spurgeon diz, deitados nas almofadas da salvação e indo para o inferno, porque deixamos de acreditar na palavra da salvação e do Deus da salvação. A igreja é a única instituição que tem a resposta. Só que a igreja tem que ter as respostas bíblicas. Não adianta pastores serem ideologicamente alinhados com o marxismo e responderem pelas lentes do marxismo. As respostas devem vir pelas lentes do evangelho. E as lentes do evangelho não são nem conservadoras e nem progressistas. Elas são bíblicas, superiores a qualquer ideologia humana. A igreja deve voltar-se para a Escritura para responder adequadamente a esse mundo caído. Perfeito, pastor. Outra questão aqui também que o pessoal está colocando é até que ponto podemos atuar dentro deste movimento, né? Tanto o racismo, o feminismo, os ismos da vida, né? Até que ponto a igreja pode se posicionar nesse sentido? Eu percebo que a igreja, ela parte do desejo correto, mas ela se utiliza das ferramentas errôneas. Qual é a solução para a desvalorização da mulher? Está lá em João, quando Jesus encontra com a mulher pega em flagrante adultério. Percebe que esse texto é um texto extremamente que aponta como a sociedade judaica era. Ninguém adultera sozinho. Para se adulterar precisa de duas pessoas. Mas quem é arrastado em praça pública é a mulher. Os algozes da mulher são todos homens. E a mulher é posta aos pés de Jesus. A mulher tem a certeza da sentença de morte. Não há ninguém por ela naquela sociedade. Não há ninguém por ela naquele local. E Jesus está diante da mulher e a Bíblia diz que de alguma forma misteriosa ele passeia os seus dedos pela areia. Não sabemos o que ele fazia, mas ele estava ali. Então a pergunta é, o que devemos fazer? A lei de Moisés manda apedrejar. Devemos apedrejar ou não? E ali os judeus queriam pegar Jesus. A ideia era, se Jesus diz não apedreje, ele quebra a lei de Moisés. Se ele diz pode matar, ele quebra a lei dos romanos, porque ninguém poderia ser morto sem antes os romanos dizerem sim. Então qualquer resposta de Jesus ali complicaria o mestre. E o mestre conhece o coração dos homens. Então o mestre diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Fiquem à vontade. Querem cumprir? Então cumpram a partir de um coração transformado. Ataquem. Destruam essa mulher. Trucidem essa mulher. Eles não são capazes. O que Jesus está fazendo? Ele está dando dignidade a uma mulher pega num pecado naquele período terrível e está dando uma nova oportunidade para aquela mulher desenvolver a sua nova vida em Cristo. A ideia não é deixar os pelos crescerem do corpo, pintar o cabelo de rosa, se encher de piercing, ir para a Avenida Paulista e colocar os seios desnudos. A ideia não é participar de movimento de feminismo. A ideia é olhar e dizer que em Cristo Jesus, homens e mulheres têm a mesma dignidade, nenhum dos dois tem a superioridade, eles só têm funções diferentes. E essas funções foram estabelecidas por Deus e elas têm honra e dignidade da mesma forma. E a mulher deve ser feminina e o homem deve ser masculino. O homem não pode ser machista e a mulher não pode ser feminista. Porque a Bíblia condena machismo e feminismo,
mas a Bíblia incentiva masculinidade e feminilidade. São duas coisas completamente distintas. Então, a igreja até tem a intenção de fazer, mas ela vai buscar as ferramentas lá fora. Que ferramenta o mundo tem para me dar? Todas elas estão aqui, nessas longas e antigas páginas. Na verdade antiga, eu tenho as soluções para o mundo moderno. Volte-se à Escritura, pois ela é inerrante, infalível, autoritativa e tem respostas para o coração caído e para o mundo caído. Nós podemos nos envolver nesses movimentos? Eu creio que não, porque esses movimentos partem de uma verdade que não é a bíblica. Nós podemos mostrar que a Bíblia é superior a esses movimentos e ela de fato restaura a dignidade de homens e mulheres em Cristo e no Evangelho. Temos mais uma aqui. Na sua opinião, as cotas das faculdades e a ideia de que as vidas negras importam, né, configuram racismo? Quando afirmo que as vidas negras importam, não estamos inferiorizando a raça negra? Os teóricos contemporâneos vão dizer que racismo inverso não existe. E todo tipo de discriminação racial é racismo, todo tipo de discriminação étnica é racismo. Então, se ela for feita de brancos para negros ou de negros para brancos, nos termos etimológicos, ela é racismo. Agora, a pergunta não foi essa. A pergunta foi: quando você tem movimentos que acabam gerando privilégios para determinados grupos, isso caracteriza racismo? Eu creio que sim. E pior, ele acaba trazendo uma lógica nojenta. É como se alguém de cor não tivesse condições de disputar de igual para igual com qualquer outra pessoa. Então, a ideia é dividir para governar. E você começa a dividir pessoas pela cor da pele. E você começa a incutir um sentimento de inferioridade. A solução não está nas cotas na universidade. A solução está na escola primária de qualidade em todos os bairros. É aí que está. Uma alfabetização igual para todos, nas mesmas condições. E quando a criança da periferia apresentar um problema, aquele que tem mais necessidade deve receber mais oportunidade. Nos anos iniciais, não adianta você tentar corrigir a consequência sem atacar a causa. Não adianta você amputar um pedaço do dedo porque ele necrosou e não atacar o motivo da necrose. O motivo que nós chegamos lá no final com uma disparidade é porque na base não há investimentos da mesma forma nas mesmas necessidades. Então eu entendo que caracteriza uma espécie de racismo e gera um sentimento de competitividade entre brasileiros. Nós passamos a lutar com leis diferentes, com oportunidades diferentes, numa prerrogativa de sanar uma dívida. Infelizmente não resolve. Aí o que você vai ter é gerações e mais gerações em que o mesmo problema se avoluma. Não adianta Magazine Luiza fazer um programa de trainee. É muito pequeno perto da dimensão do problema. Volto a dizer, o Brasil não é para amadores e soluções simples não resolvem nada no nosso país. E até vale, né? Nós estamos prestes a votar nessas eleições. Cuidado com os mágicos, aqueles que tiram da cartola soluções para uma cidade como Osasco, São Paulo ou qualquer outra. Não dá. Infelizmente não dá. Perfeito. Tem a última questão aqui, pastor, pelo menos do pessoal do Facebook, né? O senhor já até comentou um pouquinho sobre isso.
Mas o pastor acha que as empresas que estão abrindo processo seletivo específico, né, para negros, o que o senhor acha desse questionamento, né, dessa oportunidade? Eu não vejo que isso resolve. E eu vejo na fala da diretora do Magazine Luiza. O que nós queremos é gente dentro do nosso quadro que traga mais lucro. A ideia final é uma só. Não existe almoço grátis para ninguém. Uma empresa visa sempre a ampliação do seu lucro. Sempre. E pode parecer loucura, mas o nome Magazine Luiza, por exemplo, esteve em todos os jornais. As ações foram vistas. Investidores colocaram dinheiro, tiraram dinheiro. Então, se há tanto essa ideia contrária ao capitalismo, aqueles que aplaudem devem ser menos ingênuos e perceber que, no fim das contas, me parece ser a dona da senzala querendo ter um grupo de escravos. Então, no fim das contas, isso não resolve. Não resolve. O que você precisa ter, talvez, seja programas de aprendizes na periferia. Porque o pobre loiro de olho azul tem tanta dificuldade do pobre negro como a noite. Não está na cor da pele, está no tamanho do bolso. Bom, as questões aqui do Facebook já se encerraram. Alguém aqui do tempo tem alguma questão que gostaria de colocar para o pastor? Pastor, que nem as ações da Magazine Luiza cresceram 2%. Subiram. Ganhou milhões aí, né? Mas o que a sociedade depois vai fazer? Se vai penalizar ou não a questão da compra, né? Sim. A pergunta assim, que eu tenho seria o quê? Hoje a gente percebe que existe um movimento político, né? E por trás dessa cúpula política, o interesse qual que é? Deles? É o poder, é a máquina pública, né? Sim. Então existe uma estrutura política aqui no Brasil, como há no mundo também, mas vou falar do Brasil. O objetivo principal desses movimentos, tanto como racismo, feminismo, esses ismos aí, não seria o que? Uma isca para atrair pessoas, para blindar esse movimento, para chegar nessa estrutura? A questão não é política? A ideia do marxismo, se a gente pode pensar assim, é uma ideia de ler a sociedade por meio da luta de classes. Esse é o marxismo clássico. Só que o marxismo ele é híbrido, ele passa por metamorfoses. E ele foi passando no decorrer dos últimos anos por uma metamorfose que não é mais a luta do proletário contra o empregador. Agora as lutas são das minorias, sejam elas quais forem, contra as maiorias. Então, isso envolve tudo. Você abriu uma gama gigantesca. Então, branco contra negro, gay contra hétero, solteiro contra casado, aí você tem essa luta contra o patriarcado, então você tem essa disputa de poder e ocupação de espaço. A ideia é você fomentar essas disputas, pois um povo em guerra ou um povo em conflito, ele tem mais dificuldade de se defender, ele tem mais dificuldade de progredir, ele tem mais dificuldade de avançar. Um reino dividido não se estabelece, a Bíblia nos ensina isso. Um reino dividido ele não consegue se manter. Então essa é uma estratégia de dividir o país em grupos opostos para governar sobre eles. Então você tem
essas lutas entre minorias em todos os lugares. Você tem lutas no campo, por exemplo, você tem o movimento sem terra lutando contra o fazendeiro, você tem o movimento do sem teto lutando contra quem tem casa ou quem tem prédios, e você tem esse fomentar político efervescente. Atrai essa ideia porque ela tem uma coerência em si mesma, né? Então você diz, é verdade, né? Quem tem muito porque pisa o pobre, ou o homem oprime as mulheres, ou o hétero oprime os gays. Então ele tem uma certa lógica interna, por isso que ele atrai pessoas, por isso que ele junta gente. As pessoas que estão lá não estão lá porque são loucas, elas estão lá porque viram uma lógica nisso. Mas a questão é que, além da realidade do mundo ser mais complexa, aqueles que fomentam essas disputas têm um projeto próprio de poder. Tem uma agenda de poder. Você utiliza toda uma massa para chegar a um fim. E esse fim sempre envolve o poder individual ou o poder de um certo grupo. Qual é o grande pecado da humanidade? Lá no Éden o homem quis ser como Deus. O homem ainda continua querendo ser como Deus. Alguns homens utilizam esse seu desejo, e esse seu desejo é tão grande que ele não tem subterfúgio, ele não tem piedade. Então ele usa todo tipo de coisa, ele usa todo tipo de sentimento de vitimismo, de revanchismo, de amargura para fomentar a disputa, e enquanto o país se convulsiona em A versus B, eles continuam caminhando no seu processo de poder. E isso é mundial. A gente percebe isso no mundo todo. Há uma agenda sendo implantada gradativamente em todos os lugares do planeta, em todos os lugares pelo menos democráticos, né? Porque vai defender a causa gay nos Emirados Árabes Unidos, por exemplo. Lá não vai funcionar. Bom te ver aqui, irmão. Deus abençoe. Muito bom. Pastor, esses movimentos vêm crescendo dia a dia, como o irmão falou, né? Feminismo e outros, né? O senhor já falou várias coisas aí, mas o senhor acha que a igreja, né, ela precisa, o senhor já deu alguns toques aí, né? Mas ela precisa trabalhar mais internamente com seus membros esse assunto. Claro que o senhor já falou do que tem que ser a resposta, tá claro, e isso é muito bom, eu concordo em todos os sentidos, mas olhando internamente hoje a gente percebe uma falta de conhecimento da igreja, e às vezes ao invés de combater, adere em algum sentido, né? Ou até suas posições não são claras em relação ao tema e assunto. Eu acho que poderíamos fazer mais eficaz. Temos as ferramentas, conhecemos como fazer, sabemos a resposta, mas tem alguma outra situação que a gente possa? Eu creio que nós precisamos discernir os tempos. Nós não vivemos mais na Reforma Protestante, que os inimigos da igreja, naquele período, os inimigos da fé, era um outro tipo de cristianismo. Nós vivemos num tempo em que os inimigos da igreja, eles são outros. A igreja precisa identificar contra quem ela está lutando, quem são os inimigos e como eles se apresentam. Lembrando que a nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as artimanhas de Satanás que viram a cabeça, né? A ideia é, a batalha espiritual se dá no campo da mente, é lá que nós temos que anular nós, sofismas, e destruir as artimanhas de Satanás, é no campo das ideias. A igreja hoje tem um embate ideológico.
Então, a primeira coisa é saber discernir o tempo, olhar para a janela e enxergar. Nós estamos enfrentando movimentos de religião política. Há uma idolatria em meio a esses grupos. Há uma fé religiosa que norteia esses grupos todos, e essa fé religiosa, ela é contrária à fé cristã. Então, como a igreja lida com uma religião política, ou com uma política religiosa? Tá? Como que a igreja lida com isso? Então, o primeiro momento é olhar pela janela. O segundo momento é olhar para o passado, porque os nossos antepassados lutaram contra uma religião política chamada Império Romano, e o Império Romano acabou e a igreja continua de pé. Então nós temos que olhar para o passado e entender como que nós combatemos César é o Senhor. Nós combatemos César é o Senhor dizendo Jesus Cristo é o Senhor. E dizer Jesus Cristo é o Senhor não basta. Nós devemos dizer Jesus Cristo é o Senhor caminhando para a arena do martírio. É caminhando em direção aos leões. Então não adianta nós identificarmos os inimigos, olharmos para trás e identificarmos a fórmula se nós não avançarmos em direção a eles. Então a igreja precisa discernir o tempo, conhecer o passado e lutar, e entender que nós estamos em guerra. E essa guerra, ela é travada desde muito cedo nas escolas. E por isso o meu apelo, ele vai sempre para o departamento da escola dominical. Não adianta mais ensinar para as crianças, todo ano na escola dominical, Sansão, Davi, Gideão, Moisés, sem ensinar uma cosmovisão cristã que faz com que a verdade bíblica, mesmo confrontada, sobressaia. Por que Moisés suportou o Egito e Faraó? Porque ele entendia que Deus estava com ele e que a verdade de Deus venceria Faraó. Não é só conhecer os personagens, mas entender como eles eram movidos. As escolas dominicais nossas são tão, às vezes, rasas, que as nossas crianças se tornam pré-adolescentes, adolescentes vão para a universidade, e o que acontece? Eles desviam, porque durante 15 anos eles só ouviram Pedro, Tiago, João num barquinho. Sim, eles estavam num barquinho e enfrentaram César, enfrentaram o Sinédrio, enfrentaram os leões. Por que esses homens foram capazes de enfrentar a morte? No que eles acreditavam? Não é só história, é muito mais do que história. O único jeito é começar a preparar as crianças de 4, 5 anos. Para quando eles se tornarem crentes adultos, eles olhem para um professor ou para a tia de escola que diz: ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, tudo isso é uma construção. Ele diz: não, porque a Bíblia é a verdade e a palavra de Deus, e lá está escrito que homem nasce homem e mulher nasce mulher. E você pode negar isso, professora, mas a Bíblia não nega, e ela é a verdade, não o que você diz. Qual criança das nossas igrejas tem a capacidade de responder assim? Então, olhar para fora, olhar para o passado, entender que estamos em guerra e preparar desde pequeno os nossos jovens para esse enfrentamento, porque só vai piorar, só vai piorar. Mais alguma pergunta? Mais uma? Vamos lá, Mazinho. Está dentro do que o presbítero Aguinaldo perguntou. Pastor, que nem a gente teve aí 16 anos praticamente de um partido comunista, que defende os princípios comunistas. Pelo menos aqui no Brasil, eu lembro que eu fui lá na igreja de Pinheiros, eu não sou educador, né, em termos de escola, né? Mas eu fui, como era o superintendente da escola dominical, porque lá estava tendo um encontro de professores, né? A igreja, ela demorou muito tempo para
fazer essa leitura olhando pela janela. Ela demorou muito tempo. Hoje, a sensação que eu tenho, não sei se o pastor tem, os irmãos têm também, que a igreja ela não consegue se comunicar devido a essa falta de preparo com a sociedade. Porque hoje a sociedade tem uma outra dinâmica, né? Existe uma outra dinâmica. Então, para poder se comunicar, nós temos que fazer essa leitura. Muitas vezes a nossa leitura é uma leitura bíblica, que nós temos que ter o conhecimento, temos que ter a base, só que muitas vezes nós somos alienados politicamente. Parece que a gente não vive aqui. Sim. A gente está vivendo no céu, temos que viver no céu, mas nós estamos aqui. Sim. Existe uma batalha. Sim. Nós temos que fazer essa leitura, né? Só para, antes de chegar na pergunta, estava ouvindo uma live de pessoas top da nossa igreja, da igreja presbiteriana. Eu ali estava ouvindo um assunto, eu estava boiando porque era um assunto ligado com a sociedade, mas eu estava boiando, eu como cristão estava boiando. Imagine aqueles que não são. Hoje nós estamos vivendo um período que eles estão querendo legalizar a pedofilia. Só que o que eu percebo dos irmãos que acompanham? O único ministro evangélico que eu vejo de uma igreja pentecostal, Silas Malafaia, ele é o único que se manifesta. A pessoa concordando com ele ou não concordando, mas ele é o único que fala, né? Será que a igreja ela não se acovardou, porque os profetas eles denunciavam? O profeta Isaías denunciava ali a questão, né, da ostentação que havia, a opressão, né? Isaías 58 ele fala da questão ali, né? O final dele foi ser partido ao meio, cerrado ao meio? Cerrado ao meio. Hoje, será que a igreja ela não consegue se comunicar? Ela não está fazendo essa leitura? E a igreja, por isso que ela está demorando muito tempo para identificar essa nova comunicação que a sociedade está vivenciando, e por isso também está chegando nesse contexto de jovens, quando chega na universidade, né, eles acabam sendo influenciados por não fazer essa leitura, né? Eu partilho da mesma ideia em relação ao Silas Malafaia. Eu acho que os posicionamentos teológicos dele deixam a desejar numa série de áreas, mas os posicionamentos políticos dele em defesa da fé evangélica são muito contundentes. E nesse sentido, ele evoca, eu não estou dizendo que ele mas ele evoca aquela velha ideia profética de se levantar diante dos reis, de se levantar e denunciá-los. Por que o Malafaia faz isso? Talvez o Malafaia entendeu que se ele não fizesse, ninguém faria. Então eu acho que falta para a igreja esse senso de urgência. Se não eu, quem? Se não nós, quais? Se não agora, quando? A gente fica sempre esperando que alguém se levante. A gente espera que os nossos pastores renomados se levantem. A gente espera que o presbitério se levante. A gente espera que o sínodo se levante. E a gente fica esperando que alguém se levante, e me parece que Deus, ele ainda usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Então nos falta esse senso de que Davi serviu a sua própria geração e cumpriu a missão e morreu e foi enterrado junto ao túmulo dos seus pais. Falta essa ideia de que eu estou aqui para servir a minha geração. A minha função é ir para o olho do furacão. E eu não posso, mas o discurso é fácil eu falar isso aqui. É difícil você olhar para a sua família e falar, viu, eu não vou me calar mais. É complicado isso, porque todas as vezes que você não se cala, alguma coisa acontece, até dentro do nosso métier. Tá? Se você começar a defender muito pauta política, já alguém diz, o pastor foi feito para pastorear as ovelhas, não para falar de política. Alguém já vem com essas conversas. Mas a gente deve entender que se
Se eu não fizer, quem que vai fazer? Quem? E Deus está incomodando a você como indivíduo. Ele não está incomodando a outros. Ele está te... No interior você fala que quando você quer incomodar alguém, você vai lá e fica futucando aquela pessoa. Você fica lá. Deus está fazendo isso com o indivíduo. Para quê? Se não eu, quem? Se não agora, quando? É meio aqui e agora, sabe? Sou eu. Esse indivíduo que pode se levantar sou eu. E eu vou me levantar. Paul Washer diz que quando ele entendeu que ele queria ser usado por Deus na sua geração, ele dobrou o joelho e começou a ter uma vida de oração e falou: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me mandar, enquanto o Senhor não fizer. Eu fico pensando, o que faz um John MacArthur aos 80 anos dizer: venham me prender, venha aqui, entra dentro da igreja, que nós estamos sem máscara, sem nada, e nós vamos cantar sem máscara, sem nada. Entra aqui e me prenda. E se você me prender, só me falta isso. Porque eu fui apóstolo em presídio, eu fui apóstolo nos hospitais, só me falta ser apóstolo em prisões. Me leve. O que faz um sujeito desse ter essa coragem? Se o mesmo espírito que se move nele se move em mim. Eu acho que é entender que a missão é minha, é tua, é de cada crente individualmente. E gastar a vida pela causa evangélica é o jeito mais digno de viver e certamente é o jeito mais digno de morrer. Ninguém poderia morrer de forma melhor senão defendendo o evangelho de Cristo. Falta isso. Acho que o Malafaia tem isso. Acabe com a minha vida, vasculhe as minhas contas, feche as minhas empresas, parem a minha igreja, me processem, mas não vão me calar. Ele tem isso. Ele tem isso. Teologicamente nós temos diferenças distantes, mas essa coragem... E o homem que disser que as motivações dele são escusas, me desculpe, esse homem passou a ver o coração e ninguém vê o coração. Então, falta a nós a coragem de dizer que sou eu. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Pastor, uma última questão para a gente encerrar. Agora, de fato, né, que tem bastante questões aqui. Crentes que se envolvem, né, com essas ideologias são racistas? Não dá para você trabalhar de forma genérica aquilo que só pode ser visto de forma individual. Então, o racismo, ele é pecado do coração do indivíduo. Então você, para afirmar que alguém é racista, esse pecado do coração tem que aparecer. Em lógica, nós dizemos mais ou menos uma coisa assim. Alguma coisa só é universal quando ela pode ser vista no indivíduo, no único, naquela individualidade. Então, por exemplo, se eu disser cães arfam, todos os cães arfam. Essa verdade universal relacionada aos cães, ela deve ser vista no cão individual e esse cão deve arfar. Então eu digo, o movimento tal é racista. Ok, eu estou usando o universal. Mas para ser um universal, cada indivíduo deve ser. Então é muito difícil afirmar que por participar do movimento A, B ou C ou D, esse indivíduo seja exponencialmente, realmente, verdadeiramente racista. Eu posso dizer que ele se une ao movimento que apresenta características tais. Mas dizer que ele o é, ele precisa demonstrar que de fato é. Então, antes de generalizar, é necessário olhar o indivíduo e perceber. Na fala do Barroso, por exemplo, essa que eu li, ele diz em determinado momento, na entrevista da Rádio Gaúcha, ele diz que 50% das vagas do STF deveriam ser
ocupadas por negros, pardos, mulatos ou mestiços. Dá o exemplo. Renuncie e põe alguém. Né? É um lance assim. Às vezes as pessoas defendem uma pauta mais por hipocrisia do que de fato por serem. Então há muita vaidade, há muita mentira em pessoas que defendem uma pauta. Então tem muita gente que vai porque o movimento está indo, vai na força da onda. E aí fica mais difícil você generalizar ainda. Às vezes uma fala do Barroso é mais para lacrar do que para de fato ser. Né? E o lacre gera curtida, né? O lacre gera ibope. Então nós temos um monte de lacrador que não conseguem defender aquilo que creem em 5 minutos de conversa. Fechou? Beleza. Muito obrigado aos irmãos que nos acompanham, foi uma benção. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Bom, eu quero agradecer a todos aí que se vieram presencialmente aqui, né? A gente tem alguns irmãos aqui, mas eu quero também agradecer aos irmãos que estão aí pelo Facebook, né, nos acompanhando, a Isabel, a Aline, né? Meu pai também está acompanhando a gente, a Thalita, lá de Assis, está longe, mas está acompanhando. A Natasha, né, ela falou bastante aqui que já sofreu muito com essa questão de racismo. Nosso pastor Roberto. A Marluce também está longe, está acompanhando aqui a gente. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém aqui, meu Deus. E minha mãe, minha mãe também. Então, pessoal, muito obrigada aí pela presença, pastor Daniel, ficamos muito felizes em ter aceitado o nosso convite. A gente foi muito abençoado com essa mensagem tão boa. E é isso, encerramos o trabalho. Você que acompanhou aí pelas redes sociais, obrigado pela presença.